Você já parou para pensar como estaria a sua vida financeira hoje se você tivesse juntado dinheiro desde quando você começou a trabalhar? Ou melhor, se você tivesse juntado 30% de tudo que você ganhou desde quando você começou a ganhar dinheiro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meninos e meninas, tudo bem? Eu sou o Cora, fundador da Universidade do Valor, e hoje a gente vai falar de juntar grana, juntar mana e bufunfa, dinheiro. Bom, e primeiramente, por que eu utilizei 30% neste exemplo, tá bom? Basicamente porque 30% é a média do que as pessoas normalmente gastam ao longo da vida, ou melhor, eu não vou nem utilizar a palavra gasta, eu vou utilizar jogam de dinheiro fora ao longo da vida, pagando taxas e juros. Vai por mim, os juros lá do carro que você compra, lá do financiamento do carro, do financiamento da casa, cheque especial, cartão de crédito, ou seja, muito dinheiro que as pessoas gastam simplesmente por uma opção de compra antecipada, ou seja, pegar dinheiro emprestado para poder comprar aquele bem, aquele item que elas querem, certo? E aí, olha só, vou dar 3 exemplos aqui. Imagina o seguinte, uma pessoa que já tem um patrimônio bem construído e constituído na família, tá bom? De repente essa pessoa nem precisa se preocupar, né? Falar, eu vou juntar dinheiro, imagina, eu vou gastar dinheiro, eu quero curtir a vida. Normalmente sim, essas pessoas acabam curtindo mais a vida, mas também elas têm uma preocupação muito grande em guardar o dinheiro e manter, né? Ou seja, fazer a manutenção do patrimônio que a família possui justamente para passar esse patrimônio para as próximas gerações. Eu tenho também uma outra classe, que são pessoas que normalmente não têm um patrimônio constituído na família, ou seja, os seus familiares da geração passada não se preocuparam em construir um patrimônio e hoje essas pessoas não têm um patrimônio, mas elas querem construir, então elas vão para a segunda opção, que é o quê? Comprar uma casa, comprar uma ou mais casas para alugar, para morar, para ter sim um patrimônio, mas acabam fazendo isso utilizando de financiamentos, ou seja, hoje se você pegar uma casa, sei lá, de 300 mil reais, onde eu tenho 100 mil reais para dar de entrada, 100 mil reais é muito dinheiro para dar de entrada, tá? Nem todo mundo tem isso, normalmente as pessoas têm ali 20% do valor do imóvel para dar de entrada, mas vamos supor que eu tenho 100 mil reais, ainda assim eu vou adquirir outros 200 mil reais de dívida, e essa dívida ao longo de 20 ou 30 anos, que são as opções de financiamento aí dos bancos, no final desse período aí eu vou ter pagado pelo menos outras 2 casas, ou seja, eu vou pagar muito juros para os bancos, muito juros, taxa, seguro, enfim. E aí nesse contexto sim, é possível conseguir aumentar o meu patrimônio ao longo da vida através de bens físicos, mas por outro lado eu vou pagar um preço muito alto por isso. E aí eu tenho lá o terceiro grupo. Qual que é o terceiro grupo? O terceiro grupo é aquele grupo que não tem um patrimônio constituído na família, sente que precisa trabalhar para construir um patrimônio, evita dívidas ao máximo, ou seja, faz de tudo para não precisar de um financiamento, para não precisar usar cheque especial, cartão de crédito, ou seja, essas pessoas têm verdadeiro pavor de se meter em dívida e pagar juros para banco. Olha, eu vou dar um exemplo. Em 2007, eu morava de aluguel, o meu aluguel era X e eu tinha uma boa quantidade de dinheiro ali investida em CDB. Né? Eu tinha uma certa quantidade de dinheiro investido em ações, mas eu não contava. Eu contava o CDB como parte de uma renda que conseguia me auxiliar nos meus gastos, enfim, a médio prazo. E aí o que eu fazia? Eu pagava o aluguel, mas só que 60% do valor daquele aluguel, ele crescia em relação aos meus investimentos em CDB, porque o CDB nessa época rendia mais do que hoje. Então, eu tinha uma boa receita ali do CDB, mas eu não usava aquele dinheiro para pagar o aluguel. Eu pagava o meu aluguel com o meu dinheiro normal do mês, do salário, mas só que o meu patrimônio financeiro, ele estava crescendo e crescendo numa proporção de 60% do aluguel que eu pagava, que é muito diferente, por exemplo, se eu pegar 200 mil reais de dívida, vamos supor que eu tomasse outra decisão, tá bom? Eu pegasse todo o dinheiro que eu tinha no CDB, desse de entrada numa casa, né? Sei lá, colocasse lá 100 mil reais de entrada numa casa, tá bom? E adquirisse outros 200 mil reais ali de empréstimo, de financiamento. Provavelmente a minha prestação giraria em torno de R$ 1.800, R$ 1.900. Desse dinheiro, a amortização real do meu valor financeiro ali com o banco seria de mais ou menos 450, 500 reais. Os outros R$ 1.300 ali, R$ 1.300, R$ 1.400, ele seria basicamente juros e taxa. Ou seja, se eu pagasse um aluguel de R$ 1.000, ainda compensaria eu continuar pagando aluguel do que pagar R$ 1.400 de juros e taxa para banco. Então, é dessa forma que essas pessoas acabam pensando,
olha, eu prefiro pagar um aluguel do que eu pagar juros para banco. E normalmente a maioria das pessoas, elas pensam que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Depende. Se você paga um aluguel hoje de, sei lá, R$1.000, tá? E de repente você fala, eu quero sair do aluguel, eu vou comprar uma casa própria. E sua prestação, ela fica, sei lá, em torno de R$1.600. E desses R$1.600, R$1.200 é juros e taxa. Com certeza compensa você continuar no aluguel, porque de qualquer forma você tá dando dinheiro pro banco e muito mais do que R$1.000. Mas também, por outro lado, é fácil guardar dinheiro, é fácil juntar dinheiro. De repente, pra galera que tá começando a sua vida profissional, é fácil. Ou seja, o seu primeiro salário. O jovem, o adolescente, quando recebe o seu primeiro salário, ele normalmente não tem um compromisso financeiro com a família. Ele quer a roupa de marca, o smartphone da última geração, que é o tênis da marca X, enfim. Ele normalmente acaba gastando muito dinheiro e isso feito mês a mês acaba se tornando um ciclo vicioso para o jovem. Ele acaba se tornando um adulto extremamente consumista. Acontece que aquele jovem que não tem um compromisso financeiro, se ele começar a juntar 30% do seu salário, que é totalmente possível, e se acostumar com isso, ele se torna um adulto poupador, que vai dar mais valor ao dinheiro, que vai dar mais valor ao valor agregado das coisas e não necessariamente a uma marca. Isso vai fazer com que ele tenha mais inteligência financeira ao longo da vida. Agora, para quem nunca guardou dinheiro, é fácil hoje pegar 30% do seu salário e juntar? Não, não é fácil, é difícil pra caramba. Mas tem que começar, que seja com 5%, 10% e aos poucos você vai aumentando esses aportes. Bom, olha só, agora eu quero compartilhar uma coisa muito legal que eu fiz. Eu fiz um estudo, uma simulação da minha vida financeira, da minha vida profissional, para eu conseguir perceber como ano a ano o meu patrimônio vai crescendo, ou seja, ia crescendo, né? Eu tenho outras fontes de renda, mas eu basicamente peguei aqui o meu salário, tá bom? Os meus salários desde os 14 anos de idade, tá bom? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos lá. Bom, olha só, minha tela tá aí, tá certo? Ó, desde 1997 até 2018, ou seja, quanto? 22 anos, 22 anos. O que eu coloquei aqui? O ano, né, de trabalho, a idade, o meu cargo, aí coloquei o salário, ó, R$201, por exemplo, 1997, era o salário mínimo, tá? 7 meses de trabalho, porque eu contei todos os meses que eu trabalhei naquele ano, o total que eu teria ganhado, tá bom? Somente de salário, sem contar 13º, sem contar férias, nada. Aqui o total, ou seja, o montante dos 7 meses, isso sem contar 13º, qualquer outro tipo de benefício, tá bom? Os 30% que eu deveria ter juntado, tá bom? O quanto isso renderia na poupança e o quanto isso renderia em ações, tá bom? As ações aqui, a título de explicação, eu utilizei o índice de valorização média das ações do índice Bovespa, tá bom? Eu utilizei ali a taxa mais ou menos média anual das ações do índice Bovespa. Legal. E aí, olha lá, 17 anos eu fiquei desempregado por conta da bendita obrigação de se alistar no exército, e muitos empresários não querem ter o risco de repente um funcionário ser chamado e ele ter que pagar o salário do funcionário mesmo sem o funcionário estar trabalhando, tá? E aí eu continuei aqui trabalhando, né, sem carteira assinada, mas enfim, fazendo um monte de bico com meu pai. Depois eu fui para o estoquista, chapa é interessante, sabe o que é chapa? Chapa é aquele cara que descarrega e carrega caminhões com materiais de construção. Então eu trabalhei de chapa também, ajudante de marcenaria, assistente de marcenaria, adoro marcenaria, aliás, marceneiro júnior. Depois eu fiquei 2 anos como assistente administrativo público, em funcionário público mesmo, eu passei no concurso. Depois eu pedi exoneração porque, enfim, por motivos particulares eu não gostei da vida de funcionarismo público, tá bom? Aí fui como auxiliar de logística, assistente de logística, analista de logística, supervisor de logística júnior, supervisor de logística sênior, coordenador de logística, gerente de logística, gerente de operações júnior, gerente de operações pleno, gerente de operações sênior, e 2018 eu encerro, portanto, essa carreira. Por motivos de me preservar, tá bom? Os últimos 4 anos aqui eu deixei escuro aqui, eu deixei sem o valor, justamente para me preservar um pouco da última empresa que eu trabalhei, até para preservar um pouco a questão deles também de informação, tá bom? Bom, o que acontece? Vamos lá. Se eu pegar ano a ano tudo que eu juntei, eu teria aqui no final R$274 mil. Se eu pegasse o dinheiro e colocasse debaixo
debaixo do colchão, tá bom? Coloquei ali debaixo do colchão, não existe rendimento nenhum. 274 mil reais. Se eu pegasse o mesmo dinheiro e colocasse na poupança, eu teria final de 2018, portanto 403 mil reais. E se eu pegasse o mesmo dinheiro e comprasse ações a longo prazo, o chamado buy and hold, tá bom? Hoje 50% da minha carteira com 15 papéis, né, são buy and hold, tá bom? Aliás, é buy and hold. Ou seja, as ações que a gente compra para esperar a valorização dessas ações e reaplicar dividendos ao longo do tempo, tá? O que acontece? Olha só, estaria com 1.019.000 reais hoje. Bom, esse então seria o meu resultado se eu tivesse juntado 30% de tudo que eu ganhei e investido isso de alguma forma, seja em poupança ou seja em ações, tá bom? Bom, e primeiramente o que é importante você entender nessa lógica toda? O mais importante de tudo isso é você começar, né? O segredo é você gastar menos do que ganha ou você ganhar mais do que você gasta. Normalmente as pessoas têm a mania, a incrível mania de ganhar 1.000, gastar 1.000. Agora eu ganho 1.500, gasto 1.500. Agora eu ganho 2.000 e gasto 2.000 e assim por diante. Nos meus 4 últimos anos, né, na minha carreira profissional, eu conseguia juntar 70% de tudo que eu ganhava. 70%, acredite, entendeu? Então, é tudo uma questão de você começar. Se você não consegue começar com 30% hoje, não tem problema. Começa com 5%, daqui a pouco aumenta para 10%, daqui a pouco aumenta para 12%. Faça o seu controle financeiro mensalmente, você vai conseguir entender onde o seu dinheiro está sendo gasto desnecessariamente. Você vai conseguir entender o que você não precisa gastar, onde você consegue apertar, ou se você consegue tomar escolhas, mais inteligentes em relação ao seu dinheiro para você começar a pegar esse dinheiro e fazer ele trabalhar para você. É muito interessante você entender que isso é um exercício de paciência e disciplina. Acontece que se você tiver paciência e disciplina, com o tempo o seu dinheiro vai tomando escala e ele vai começar a gerar mais juros. Se você imaginar hoje que as pessoas estão vivendo muito mais do que os nossos avós, do que os nossos pais, a gente vai precisar de dinheiro, porque a gente vai viver mais e provavelmente o governo não vai conseguir sustentar. Normalmente o que acontece, você vê as pessoas aumentando o seu padrão de vida, né, ao longo da vida, o seu padrão de consumo, e quando elas se aposentam, elas dependem de ajuda de familiares, dependem de ajuda de governo, de programas sociais, porque normalmente elas não conseguem manter aquele mesmo padrão. E aí isso se torna uma coisa muito frustrante. Você conseguir ter disciplina de juntar dinheiro, de fazer esse dinheiro tomar escala trabalhando para você, quando chegar lá na frente, na época que você mais precisar de dinheiro, você vai estar coberto e seguro através daquela reserva que você fez no passado, tá bom? Bom, então faz o seguinte, olha, coloca aí no comentário se você consegue juntar dinheiro e quanto mais ou menos do seu salário mensal ou do que você ganha mensalmente você consegue juntar, tá bom? Eu quero saber. E também se você tiver outras sugestões de vídeo, coloca aí também, que eu vou ter o maior prazer de poder fazer esse vídeo para você, legal? Bom, quero pedir para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa a notificação que sempre que sair vídeo novo, você vai ser avisado aí de primeira mão. E também, se você gostou desse vídeo, se te incomodou de alguma forma, porque o meu intuito aqui é te dar informação e te incomodar, de fato, fazer você se sentir incomodado e começar a pensar fora da caixa em relação a dinheiro, tá bom? Se por acaso isso aconteceu, dá um gostei aí, clica no joinha, porque isso é muito importante para o canal, faz com que o YouTube acabe distribuindo mais esse vídeo para outras pessoas e dessa forma você e eu estaremos ajudando outras pessoas também, tá legal? Bom, espero que você siga daí para frente com disciplina e paciência, todos os meses lá colocando dinheiro e fazendo o seu dinheiro trabalhar para você mesmo, tá bom? E muito sucesso nessa sua caminhada. Um grande abraço, até o próximo vídeo.